ajoelhados. Ele disse, vamos preparar este ambiente. Ele não sabia do tema da minha palavra. Prepare o ambiente para o milagre. Então, pastor, Deus coopera, o Espírito Santo coopera para esta manhã. Tudo que tiver que ser liberado, já foi liberado primeiro nos céus. E depois através do meu sim e do seu sim. Do meu posicionamento e do seu posicionamento. Com o coração muito aflito de temor nesta manhã. Deus colocou várias coisas para que eu possa compartilhar com a igreja dele. Mas não duvide, em primeiro lugar, Deus falou ao meu coração. Deus tratou o meu coração. Deus cuidou de mim e da minha casa para que eu estivesse aqui. Não é diferente com você. Não será nesta manhã diferente com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar. Espírito Santo, quantas orações maravilhosas já foram feitas aqui nesta manhã. Mas o meu coração deseja fazer mais uma oração de gratidão. Porque para ti e por ti são todas as coisas. E o bem coopera para aquele que em ti busca a verdade, a justiça e todas as armaduras do céu. Nós te adoramos, tu tens liberdade neste lugar. E faz em nós, em nome de Jesus, amém. Você poderia aplaudir o Senhor nessa manhã? Vamos aplaudir o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Você pode sentir Ele aí? Ele está aqui. Não sou eu que vou falar, não é você que vai ouvir. Ele vai selar os seus ouvidos nessa manhã. E vai selar a minha boca. Porque é para isso que Deus nos leva a alguns lugares. Sabia que tem lugares que já estão preparados para mim e para você. Mas outras pessoas estão desfrutando deste lugar? Mas não é culpa delas. É culpa minha e sua. Por falta de preparar o ambiente e posicionar para o milagre. Porque Deus não deixa a sua obra parar. Se eu e você não fizer, Ele levanta quem Ele desejar. Mas a obra dEle não para. Não se sinta insubstituível, tão importante. Sabia que a pessoa mais importante nessa manhã, neste lugar, é o Espírito Santo de Deus? E Ele não abre mão de que eu e você possa receber nesta manhã tudo o que Ele já planejou, o que Ele já profetizou, o que Ele prometeu a você. Porque se Ele promete, ninguém pode impedir de você receber. Só que o que é preparar o ambiente? Eu quero ler na versão NVI, Efésios. Nós vamos ler muito Bíblia nesta manhã. Porque se eu fosse falar de mim, pouco entendimento vocês teriam, mas da palavra nós teremos muitos ensinamentos nessa manhã. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos falar versículo por versículo, nós vamos trabalhar em cima disso. Olha que interessante. Eu tenho força, você tem força. Mas a força do Senhor, ela é maior. Nos dias de fraqueza, é Ele que é a força. Nos dias maus, é Ele que é a alegria. Nos dias de choro, é Ele que te dá um sorriso, que me dá um sorriso. É na força do poder do Senhor, não na nossa força. Porque a gente corre e cansa, você anda e você cansa. Você fala e você cansa. O Senhor nunca cansa. Ele nunca cansa. O próximo. Vistam-se de toda, e o tempo todo nós vamos falar sobre tudo nessa manhã. É toda, é tudo, é totalidade. A armadura de Deus para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É para ficar mais ou menos? É para ficar inseguro? É para ficar com medo?
é para ficar tremendo, a gente até pode sentir isso. Mas vai assim mesmo. Porque firmes estamos no Senhor. Porque não são poucas as ciladas do diabo. Cuidado com as distrações. O inimigo vem para nos distrair. Quando você está próximo de alcançar a sua bênção, o inimigo vem querendo te distrair. E você que não está firme, você se deixa levar pelas distrações. E você que não conhece a palavra, você se deixa levar pelas distrações. E você que está disperso ou dispersa, se deixa levar pelas distrações. Eu e você que tememos ao Senhor, que cremos em Deus, não vamos aceitar distrações. Quem pode dizer amém? Eu não vou aceitar distrações. Está repreendido no nome de Jesus. A autoridade, quem dá é Deus. A autoridade vem do alto, do lugar mais alto. Pois na nossa luta, será que quem tem luta aqui nessa manhã? Eu só não tenho menos do que 5, né? Acho que mais do que 5 dá para contar. Não é contra sangue, não é contra carne. Eu gosto dessa versão justamente que fala que não é contra pessoas. É contra poderes e autoridades. Contra aqueles que dominam este mundo. Sabia que quando fala dominam este mundo, é para aqueles que não estão em Deus neste mundo. Porque eu e você estamos neste mundo, mas não estamos no mundo. Fazemos parte deste mundo, mas não estamos no mundo. Existem preceitos que nós não podemos abrir mão. E esse mundo tem trevas, mas sabia, quero te dar uma boa notícia, também tem luz. Tem luz neste mundo. Cuidado para você não estar dando muita ênfase às trevas. Porque você é a luz na sua casa. E eu quero falar de ambientes nessa manhã. Porque esse ambiente já foi preparado. E olha, Deus falou fortemente ao meu coração sobre famílias neste lugar. Como está o ambiente da sua casa? Está tudo lindo você aqui na igreja, né? Você pode até estar no ministério fazendo a obra e a sua casa está perecendo. E o seu marido está fazendo coisa errada. E você está fazendo a obra. E os seus filhos estão se perdendo e você está fazendo a obra. Só que eu acho que você é melhor aqui dentro da igreja do que na sua casa. Sabia? Olha para você nesta manhã. Homem, mulher, jovem, adolescente que está aqui nessa manhã. Quem é você, não dentro da igreja. Quem é você dentro da sua casa. É lá o primeiro ambiente que me prepara e te prepara para as lutas das trevas. A casa firmada na rocha, ela supera e ela vence todas as tribulações lá de fora. A esposa que sai de casa abençoada pelo marido. A esposa que tem um sacerdote que toma posicionamento, ela sai de casa diferente. Pode ir fazer a obra. Vai com medo mesmo, vai tremendo, mas vai. Debaixo de uma autoridade. Você, mulher que está aqui nessa manhã, tem abençoado o seu esposo? Tem colocado a mão na cabeça dele? Quando ele está dormindo, você tem orado com a mão sobreposta sobre ele? Faça isso em nome de Jesus. Senão, as trevas vão devorar o seu marido. E a luz, quem dá é você. E você, mãe? Como você tem cuidado dos seus filhos? Não é só alimentar, não é só dar um vestir, uma boa escola, uma universidade. Não é sobre isso. Será que ele olha para você e diz, eu quero me casar com uma mulher igual a minha mãe? A minha mãe é a melhor mãe do mundo? A minha mãe é a mulher de Deus? Quem mais nos conhece é quem mora conosco. Prepara o ambiente da sua casa.
Prepara o ambiente do seu coração, porque essas armaduras, elas existem, mas eu e você precisamos conquistar elas todos os dias. Colocar elas diante dos nossos afazeres no dia a dia. E para que serve uma armadura? Se puder voltar naquela tela, por gentileza, que eu achei maravilhosa, quero agradecer a equipe, de todo o coração, a equipe da mídia, na liderança da pastora Darly, que fizeram este folder, este banner maravilhoso. Prepare o ambiente para o milagre. Olha essas armaduras aqui. Não são qualquer armaduras. Eu achei linda essa imagem. Gostou, pastor? Muito colorido, muito vibrante, né? Essas armaduras, elas servem para blindar você e eu. Somos soldados, né? Um soldado não vai para a guerra sem a armadura. Não é, Pedro? Temos aqui um soldado. Qual é a armadura do crente? A primeira. A palavra do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Pode deixar aí, obrigada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esta armadura, ela tem tudo que eu e você precisamos. Seja para ser esposa, mãe, líder, mulher, serva. Você tem tudo aqui. Mas o que está acontecendo? Estamos perecendo por falta de conhecimento. Porque quando vier uma armadilha do diabo, você vai para a palavra repreender essa armadilha. Porque às vezes nós não temos uma palavra específica, um conhecimento dos céus. Mas saiba onde está na palavra a sua resposta. Mansidão. É fácil ser manso? O nosso coração às vezes quer ter justiça própria. As nossas atitudes quer tomar o domínio da situação. E aí você, que possui o Espírito Santo, você que tem um pouquinho da semelhança, porque a palavra diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança, Ele criou eu e você. Será que ser semelhante a Deus é não perdoar as pessoas? É não dar a segunda chance? Será que ser semelhante a Deus é ser arrogante? É ser mentiroso? É ser fofoqueiro? Será que ser semelhante a Deus é trair? Você está longe da semelhança de Deus. Quero te dizer isso. E eu digo isso para mim também. Não é semelhança de Deus atitudes como essa. Em nome de Jesus. Não há mais tempo para perdermos buscando ser aquilo que eu e você acreditamos ser o melhor. Não, não. É ser o que a Bíblia diz que eu sou. É ser o que a Bíblia diz que você é. Corre. Corre com muita força para este lugar. Porque ainda dá tempo para nós. Mas não fique estagnado na sua ira, na sua falta de perdão, na sua tristeza, na sua angústia, na sua autojustiça. Não fique neste lugar. Porque lá Deus não vai estar com você. Por mais que vocês vejam algo, né, de nós assim no exterior, a gente se prepara tanto, né, todos nós aqui nessa manhã, para estarmos neste lugar. Você só vê o que você está olhando aí para mim. Quem conhece o meu coração é Deus. Quem conhece as minhas atitudes são Deus. É Deus. Quem vai me julgar de verdade não são vocês, é Deus. É por isso que eu me preocupo. Sabia? É por isso que você tem que se preocupar. Porque é o julgamento dele que vai, no final, valer todas as coisas. Se você está blindado pela palavra, essa armadura vai te livrar de ataques do inimigo. Cuidado, porque de repente você tira a armadura quando você não tem uma vida com Deus. Não busca a oração. Não jejua, se fortaleça. Não lê a palavra. Não é obediente. Essa armadura sai. Você não está vendo, mas ela já saiu. Porque Deus não habita onde há desobediência.
Deus não habita onde há desunião, desordem. Coloque a sua casa em ordem. Eu vou dar um exemplo aqui para nós mulheres. Quando nós vamos receber uma visita, o que é que a gente faz? Corre, limpa a casa, lava banheiro, troca a roupa de cama, se for para alguém para dormir, arruma uma mesa bonita, coloca um americano. Não é assim que nós fazemos? Meu Deus, vai vir alguém daqui meia hora, a casa vira, todo mundo, quem estiver em casa está trabalhando. Na minha casa é assim. Todo mundo faz tudo. E você vai pondo as coisas no lugar. Sabe por quê? Você precisa preparar o ambiente para receber alguém. Você não gosta de receber alguém de qualquer jeito na sua casa, gosta? É muito melhor se você marcar um compromisso com antecedência e tiver tempo para preparar o ambiente. Mas sabe o que acontece? Será que você também está preparando o seu coração para vir para este ambiente? Está limpando o seu coração? Tem orado pedindo a Deus, Senhor, eu sou pecadora mesmo, eu tenho misericórdia de mim. Eu preciso que o Senhor me limpe. Tem dias que a gente se sente mal por pensamentos e atitudes que estão fora da presença de Deus. Olha, você não engana Deus, eu não engano Deus. Não tem como. Podemos falar palavras bonitas, orações maravilhosas, e Deus deve olhar para nós e falar assim, não está subindo do teto dessa igreja. Cuidado. Por que será que muitas bênçãos de anos orando não chega? O ambiente não está pronto para receber essa bênção. Você não está pronta, você não está pronto para receber. Existe uma parte que é minha e sua, que ninguém vai fazer. Será que tantos pedidos, tantas orações que você tem feito, e eu também. Por que não chegou ainda? Deus está vendo que o ambiente não está preparado. Você pode até dizer, eu estou pronta, Senhor, estou pronto, Senhor. Não está, ele deve falar, ainda não está. Não há receita, mas eu quero te dar um ensinamento nessa manhã que Deus trouxe no meu coração, quando eu falei, Senhor. Então, quando eu estudava, eu falei, então tem coisas que eu não recebi, eu não devo estar pronta para isso. O Senhor falou assim, porque você não ouve a minha voz. Como é que estão os seus ouvidos? Você ouve todas as vozes, todos os conselhos, todas as pessoas que te dão opinião, menos a voz daquele que vai te colocar no lugar da promessa. Menos a voz daquele que está dizendo assim, já está pronto, mas você não está me ouvindo. E hoje, nesta manhã, providencialmente, o tema que nós estudamos ali na oração das mulheres, eu quero convocar todas, quando vocês chegarem, subam, em nome de Jesus, para estar ali conosco. Temos um período de 8h30 às 9h em oração e intercessão. Hoje, a lição foi, ouça. Sabia que ouvir não é a mesma coisa de escutar? Nós escutamos tantas palavras abençoadas neste lugar. Este púlpito é um lugar santo. Esteja preparado, e eu quero continuar a partir do versículo, por gentileza. O próximo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O tempo todo fala tudo. Se você acha, mas eu já fiz de tudo, e ainda assim não chegou. Deus diz assim, você está vestindo da armadura? Você está buscando as armas certas? Ou você está lutando contra você mesmo? De repente, você não está lutando contra os outros. Você pode estar lutando contra você. Próximo. Assim, olha aqui, é para permanecer firme. É para permanecer aqui, é para permanecer lendo a palavra, é para permanecer jejuando, é para permanecer orando no secreto. Firmes, cingindo-se com o cinto de verdade. Será que nós estamos sendo verdadeiros mesmo? Será que a couraça da justiça ela é contra a minha própria justiça ou a justiça de Deus?
Deus não vai ser justo com você se você está sendo injusto com outro. Deus não vai. Deus não será justo se você não está sendo justo. Ele não tem comprometimento com as pessoas que não obedecem a sua palavra. A oração não vai chegar. Me perdoe em te dizer, a nossa oração não vai ser respondida. Você é verdadeiro com as pessoas à sua volta? Você fala a verdade? Você está sendo justo? Ou você está buscando a justiça própria? Pensei muito, Senhor, eu falo isso mesmo? Eu falo porque eu me incluo nisso. Por isso que eu falo. Só que eu e você não somos mais criança. Nós já somos adultos. Eu e você não podemos mais ter mimimi com a palavra do Senhor. Nós precisamos nos vestir dessa couraça e ir à luta, mas sabendo que, mesmo que eu deseje a vitória, pode ser que tem dias que nós não vamos ter vitória, mas nós não vamos desistir de lutar. Se você resistir a essas armaduras e as ciladas, né, que o diabo traz para nós, você vai estar protegendo algumas virtudes espirituais em você. Guarda o teu coração. Guarde as suas armaduras espirituais. Não deixe que o inimigo tire de você aquilo que o próprio Deus já te deu. Senão você volta lá para o final e começa tudo novamente. Uma distração pode tirar você do lugar da promessa. Quem aqui tem promessa nessa manhã? Olha, assim como você cuida bem para receber alguém na sua casa, você se cuida para estar indo para um compromisso na igreja, para um compromisso no trabalho, cuide do seu coração. Invista tempo na sua relação com o Senhor. Invista tempo de qualidade. Não é mais tempo de nós ficarmos indo para a igreja como um compromisso social, não é mais. Não é só mais um encontro, não é só mais um evento, não é só mais uma agenda, não é. Porque eu nem sei, nem você e eu, como será daqui a algumas horas. Faça com que essa manhã, você estando aqui, você diga assim, pode ser o meu melhor para Deus? Sim. O todo tempo precisa ser o melhor para Deus. E eu quero dizer, por gentileza, coloca, por favor, para mim, o seguinte. Quantas pessoas não estão em prontidão para o Evangelho da Paz? E a palavra diz isso aqui para mim e para você nessa manhã. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Você tem sido um agente de paz ou você tem sido um agente de contendas? Você tem sido um agente que leva Jesus com você, ou você fala, Jesus, nessa conversa aqui, o senhor me espera ali do ladinho? Ele vai até te respeitar, sabia? Ele vai ficar lá. Só que quando você voltar para buscá-lo, ele não vai estar lá mais. A palavra diz que sede santos como eu sou santo. Então, olha, deixa eu te dizer uma coisa que eu ouvi e depois fui buscar na palavra. Sabia que eu e você somos sim santos? Tem gente que fala assim, eu não sou santo, santo é Jesus. Você é santo. Só que você às vezes se deixa levar por atitudes que tiram você do lugar de santidade. Mas se nós somos imagem e semelhança, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e você também, eu sou santa, você é santo. Por favor, não fique dizendo assim, mas eu não sou santo. Você está dando uma desculpa para fazer coisas erradas, porque Jesus não faz coisa errada. Que desculpa é essa? Que desculpa é essa? Ah, só Jesus que é santo. Eu estou longe de ser santo. Mentira do diabo. Você é santa. Você é santo. Eu sou santa. E a minha luta é que todos os dias eu não saia desse lugar de santidade. Por isso que eu tenho que me armar. Por isso que tem dia que você tem que flagelar a sua carne. Senhor, tenha misericórdia de mim. Hoje eu vou jejuar só por mim mesmo. Por mais nada.
Vou jejuar por mim, pela minha língua, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. Quem é que já jejuou só por você mesmo? Sem pedir nada. Eu faço isso nos últimos tempos porque eu preciso, Senhor. Eu falo, Senhor, hoje eu vou jejuar só por mim. Vou passar o dia todo sem comer, só na água, porque o negócio está feio. E Deus me ajuda. E Deus tem misericórdia de você e de mim. E Deus se faz presente. Porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é pai, Ele não é padrasto. Porque Ele é maravilhoso. Como eu digo todos os dias, Senhor, como Tu és maravilhoso. Como o Senhor é bom. Sabia que para receber o seu milagre, não é diferente o ambiente que você tem que preparar? Onde você tem buscado a sua inspiração para correr atrás do seu milagre? Qual o ambiente que você tem preparado? Será que você não está sendo egoísta demais, não? Se Deus te achar e me achar egoísta, Ele não vai entregar o milagre. O ambiente é o nosso coração. Nós precisamos ir para um lugar onde Deus diz assim, olha, eu também estarei lá. Existe um tempo, eu vou trazer um outro exemplo aqui. A mulher, um feto, o normal é 9 meses. Algumas crianças nascem prematuras de 6, 7 meses. Mas a mulher leva 9 meses, de 7 a 9 meses para gerar uma vida. Enquanto essa vida está sendo gerada, esse ambiente está sendo preparado, o que eu e você fazemos? Compramos um enxoval, arrumamos o quarto, mas o milagre não chegou, não está na mão ainda, mas a gente prepara tudo. A cor, tudo do nosso jeito. Mas o milagre não está na mão ainda, mas você fez o quê? Se preparou. Quem é mãe aqui, com certeza, sempre preparou o melhor para os seus filhos. Quem é pai? O melhor a gente faz. Mas o milagre não está na mão. Só que eu preparei o ambiente e não preparei de qualquer jeito. Como eu e você temos preparado a nossa vida, a nossa casa espiritual, física, emocional, para receber esse milagre? Olha, pode ser que eu e você não estejamos preparados ainda. Deus ainda está preparando. Agora, se nós vamos para a natureza, vários animais, tem animais que são 2 anos, sabia? Elefantes são 2 anos para gerar. Macaco de 4 a 5 meses. Girafa de 12 a 14 meses para gerar. Cada um tem o seu tempo. Por isso que em Eclesiastes 3 a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Cuidado, não cobice o lugar de alguém que já chegou, que não é o seu tempo. É o tempo dela, é o tempo dele. Jesus gerou ele para aquele tempo. Jesus pode ter gerado eu e você para esse tempo. Não olhe para o lugar do outro. Não deseje o lugar do outro. Cuide do seu ambiente, porque a sua hora vai chegar. E eu quero abrir um parênteses para contar. Como foi esse convite de hoje? Pastor Luiz, quando o senhor me ligou, como foi que o senhor disse assim? Eu atendi ele. Rose, você está orando? Era 00:20. Eu estava orando. E por que eu estava orando? Porque eu pedia para Deus esse lugar. Pastor Luiz ligou 00:20, está registrado no meu celular. Rose, oi pastor. Eu estava de joelho orando. Você está orando? Ele só falou isso. Eu falei, estou orando. Pois é. Deus ouviu sua oração. Domingo você leva a palavra pela manhã. E eu tinha a palavra preparada. E eu tinha orado por esse dia. Eu não sabia o dia. Mas tem 5 meses que eu orava por esse dia. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Deus conhece o seu coração. Deus conhece meu coração, mas eu quero te dizer algo mais poderoso ainda. Eu desliguei, amém, pastor, e comecei a chorar. Quando eu fui terminar aquela oração, eu chorava compulsoriamente assim, que eu não conseguia
parar. E eu falava, Jesus, o que é, né? E o Senhor disse assim, lembra o que você passou nos 20 últimos dias? Era eu te preparando. Lembra o que aconteceu nos últimos 20 dias? Foi uma prova para você. Sabe por que você foi convidada hoje para falar sobre a minha palavra? Porque você passou na prova. Porque você calou. Porque você foi para o lugar do secreto. E porque você buscou a minha face. A justiça própria nem sempre é da vontade do Senhor. E eu chorava. Eu falava, Senhor, não deixa nunca eu perder essa sensibilidade. Eu mesma me atrapalhar, você mesmo se atrapalhar. Não se despece. O nosso coração humano, ele é enganoso, sabia? Você se acha, você se coloca numa importância que você não tem, que eu não tenho. Mas eu quero te dizer o melhor. Eu e você podemos não nos colocar nesse lugar de importância, mas Deus te coloca. Deus eleva você nessa manhã. Os lugares que Deus tem para você, Ele vai te colocar. Não se preocupe. Mas não se distraia. Não saia do lugar de vigilância. Nós somos carne. E a carne, ela é falha. Eu quero colocar Hebreus 11:7, por gentileza, diante desse meu testemunho. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Quem aqui está pedindo ao Senhor algo que você fala assim, só pelos olhos da fé? A palavra diz que vai acontecer. A palavra diz para mim e para você que se você então está esperando pelos olhos da fé, é o melhor lugar. É a melhor espera. E nós somos movidos por santo temor. Eu sou santa, você é santo. Santo temor. Construir uma arca para salvar a sua família. Sabe o que eu entendi dessa história? O que era a arca? Noé só foi avisado que algo aconteceria. Quem aqui já foi avisado assim, olha, se prepara. Olha, cuidado, olha, Deus vai te usar, olha, Deus vai te colocar em lugares. Aí chega a oportunidade, você não está preparado. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você só tem um lugar para se preparar. É aqui. É aqui, na palavra dele. É aqui que você vai se sentir forte. E ele diz assim, por meio de quê? Foi de recursos? Foi porque falava bem? Foi porque era bonito? Foi porque era simpático? Por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe o que aconteceu? Ele preparou uma arca, um lugar e levou toda a sua família. Será que você não está indo para um lugar onde a sua família também não pode ir? Ninguém larga a mão de ninguém. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e você não vai abrir mão. Em nome de Jesus, você mulher que não tem um marido aqui ainda, não abra mão. Você homem que ora pela sua esposa, não abra mão. Não larga a mão, é a sua casa. É a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você preparar um ambiente lá fora, se dentro da sua casa está tudo desorganizado. Não existe família perfeita. Não existe família com falta, ausência de problema não, tá? Mas eu quero te dar uma boa notícia. A boa nova é, se Deus nos entregou a família, Ele confia em nós. Ele é bom para nós. Ele é misericordioso. Família é o bem maior. Quando ele preparou aquela arca,
Ele ouviu só alguém dizer assim, olha, vai acontecer. Ele duvidou? Todos duvidaram. Será que tem alguém dizendo assim, olha, Deus vai fazer isso por você? Todos podem duvidar, mas você não pode. Você vai dizer assim, opa, tomei posse. Aí você vai para a tarefa de casa. O que eu tenho que fazer para estar neste lugar? Qual é a minha parte? Sabia que tem lugares que eu e você desejamos, mas nós não estamos preparados para estar lá? Em especial quando diz respeito à obra do Senhor. Deus não separa pessoas de qualquer jeito. Fique atento. Mas quem Ele escolhe, Ele vai preparando você no caminho. Eu sou muito diferente de quando eu cheguei nessa igreja. Hoje eu sou muito melhor. Aleluia, né, pastor? Né, pastor Luiz? Pastora Luciene falava assim, arroz é igual quiabo, você vai pegar nela, ela... Lisa, não queria ficar muito perto, não, queria compromisso com algumas coisas, não, fugindo. Aí o Senhor deve ter olhado para mim e falado assim, eu vou preparar essa moça aí. Mas é porque Ele quer, não é porque eu quis. Mas um dia eu decidi falar assim, Senhor, eis-me aqui. Cuidado quando você abrir sua boca e falar isso. Só precisa isso. Os anjos ouvem e eles falam assim, opa, agora sim. Aí Ele vai cuidando de nós, nos dando conhecimento, sabedoria, né, Andréia? Cuidando das nossas feridas, nos impulsionando. Colocando a gente assim, ó, cada dia melhor. E eu não cheguei nem na metade do que eu serei. Para a honra e glória do Senhor. Você não está pronto. Eu não estou pronta. Nós estamos no meio do caminho, nós estamos sendo preparados. Estamos numa palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias, e passou assim, no processo. Na beleza do processo. Sabia que há beleza no processo? E aí nós temos como pano de fundo Esther. Então, quero dizer para você, falar de dois personagens muito, muito importantes. Davi. Quem era Davi na família dele? O menor. A presença mais impactante. Talvez o que falava menos. Só que ele estava onde no período do preparo? Com as ovelhas, né? Queridos, nós fomos buscar na Bíblia, existia um período, um delay, a gente chama isso de delay, de quando Deus escolheu Davi para quando ele foi assumir o reinado. Existe um tempo. Esse tempo foi o preparo de Deus para ele. Nem a família dele sabia que ele se tornaria tão grande. Sabia que nem a sua família talvez pode acreditar que você se torne tão grande? Só que quando Deus delega, acabou. Quando Deus diz que é, o mundo pode todo dizer que não é. Porque a palavra de Deus é a última na minha vida e na sua vida. Você pode ser o menor na igreja, o menor no trabalho, o menor na família, o menor na vizinhança, o menor aos olhos de muitos. Mas aos olhos de Deus você é o maior. Aos olhos de Deus você é o melhor. E aí sabe o que ele fez? Ele preparou Davi. Tirou daquele lugar onde ele estava. Davi estava à toa? Não estava. Davi estava fazendo algo, ocupado com as coisas que eram grandes para o alto. Não deixe de fazer algo para o Senhor. Não cruze os seus braços. A obra é linda. Eu, se deixasse, eu vivia na igreja, né? Meu marido me segura. Todo dia eu quero um GPL, todo dia eu quero um compromisso. Todos os dias da semana eu tenho um compromisso com a igreja. E eu trabalho e é muito na vida secular, né? Mas o meu coração ama a obra do Senhor. E eu quero dizer, Deus vai sondar o seu coração. Não é suas palavras. Não é seu conhecimento. Mas Ele vai sondar o seu coração. E se Ele sonda o meu e o seu coração, eu posso ficar despreocupado nessa manhã? Você pode ficar despreocupado nessa manhã? Responda isso para você mesmo.
existiu outro que se preparou muito, muito, muito mesmo. José. Como ele foi forjado. Quem aqui já foi forjado? Quem aqui já teve um tapetinho puxado assim? Quem aqui já foi apontado, talvez de forma errada? Você não é o único. Eu não sou a única. E o tempo que Deus estabeleceu para que Davi fosse grande era somente para acessar o trono. Sabia que nessa manhã eu quero te convidar a acessar o trono? Eu quero te convidar a acessar o lugar do cumprimento da promessa. Acessar o lugar onde Deus está te esperando, está me esperando. Mas é você que tem que ir para lá. Não são pessoas que vão te colocar lá. Deus te atrai nesta manhã. Independente do que falam a você. Independente do que você pode sentir. Vá correndo para o lugar do trono. Mas vá preparado. Todas essas armaduras. Justiça, verdade. Todo esse tempo. E olha, sabe o que eu descobri sobre a história da Arca de Noé? Sabe por quê que levou todo aquele tempo para depois acabar o dilúvio e ele então chegar na terra firme? Quem sabe por quê? Porque aquele povo que estava dentro da arca precisava se arrepender de muitas coisas. Existia um condicional que era o arrependimento. Se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles ficariam naquele dilúvio, muito mais tempo. Qual está sendo o dilúvio que eu e você estamos vivendo? Sabe o que acontece? O que Deus diz essa manhã para nós? Se arrependa. Corra para o lugar de arrependimento. Não olhe para o lado, não olhe para frente, para trás. Corra para o lugar de arrependimento. Sem arrependimento, eu e você vamos continuar pecando. Aí o Senhor fala, você fala, Senhor, me perdoa. Ele perdoa. Vai, não peques mais. A gente não se arrepende, peca de novo. A falta do arrependimento não vai nos levar no lugar da promessa. Quando aquele povo todo tinha se arrependido, estava tudo bem, então acabou-se o dilúvio e eles foram viver a promessa do Senhor. Uma nova geração esperava por aquele tempo. Deus planta sementes na sua vida, mas quem vai regar somos nós. Deus te deu uma palavra, você tem que regar. Deus te deu um sonho, você tem que caminhar ao encontro da realização desse sonho. Deus nos dá a semente, a ideia, o projeto, mas a gente não prepara o terreno para frutificar. E eu quero te dizer uma coisa. Tem árvores que não dão frutos. Tem árvores até que crescem, mas elas não vão frutificar. Mas eu quero dizer para você, o ser humano nunca vai deixar de dar frutos. Mas em nome de Jesus, que nessa manhã você possa ter o discernimento de que Deus já tem algo plantado no seu coração. Deus já te entregou muitas ferramentas. Deus já te entregou conhecimento, amor, domínio. Uma igreja que ora por você, uma igreja que te dá oportunidades para crescer. O que você está fazendo? Providencialmente, o pastor acabou de dizer, o que você está fazendo sentado aí? Quantas pessoas precisando aqui de que a obra seja realizada? Em nome de Jesus, mulher, descruze os seus braços. E eu não posso deixar de falar, o Ministério de Mulheres dessa igreja conta com você. As filhas de Sara só existem porque você existe. Todos os ministérios dessa igreja estão de braços abertos para você vir frutificar neste lugar. Mas não venha despreparado. Não venha sem conhecer a palavra. Só que nós vamos nos aprofundar dessa palavra. E eu quero partir para o final, dizendo que Deus sempre vai preparar esse ambiente, o nosso ambiente, para nos entregar o novo. Ele não vai te entregar o novo se o ambiente não estiver preparado. Peça, Deus, fale comigo. O que eu preciso ainda preparar? Essa é uma manhã de arrependimento.
Mas é uma manhã que eu creio que assim como tem se cumprido na minha vida, vai se cumprir na sua vida. E não é sobre muito, é sobre pouco, mas o pouco que você deseja. O pouco que eu desejo. Nem sempre o que eu quero é o mesmo que você quer. A grandeza não é a mesma, mas a importância também para Deus é a mesma. Por mais que a gente se sinta filhos prediletos do Senhor, tem dia que você fala: Deus, eu fui tão abençoado hoje, fui tão abençoada, estou me sentindo filha única, né? Deus só tem eu hoje. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Foi muito rápido, como foi a resposta da oração, e o pastor Luiz me ligou. Foi muito rápido. Só que o tempo é o do Senhor. Não é o meu, não é o seu. Tudo que vai governar este ambiente é a força maior do Espírito Santo. É Ele que vai abençoar. Tem uma expressão que eu estava, chama El Berachá, o Deus abençoador. Você tem motivos para agradecer a Deus nessa manhã? Quantas bênçãos Deus tem te entregado? Eu tenho inúmeras para contar. Inúmeras. Deus se agrada de um coração grato. Prepare o seu ambiente, porque o novo está chegando. Essa igreja está numa atmosfera diferente. Nós temos ouvido todos que sobem aqui falar isso. Não se disperse, não abra mão de ir para esse lugar do novo. Mas eu quero te dizer, se prepare para estar lá, porque serão coisas grandes. Pessoas grandes merecem coisas grandes. E você e eu somos grandes no Senhor. Se prepare para este lugar. O novo está chegando. E Deus não abre mão de mim e de você. Eu ficaria durante toda uma manhã aqui, pastor Luiz, pastor Luciene, transbordando o que Deus trouxe a revelação no meu coração. Eu ficaria uma manhã aqui falando. E vocês, não sei se me ouviriam, mas eu falaria. Mas eu quero dizer que, aqui ó, para encerrar, eu quero ler algo que eu anotei aqui na minha Bíblia, que diz assim: o Deus da Bíblia é um Deus abençoador. Ele é o Senhor que abençoa o seu povo. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de El Berachá, o Deus abençoador. Abençoar o homem faz parte da própria essência de Deus. Não é porque eu e você merecemos, é a essência de Deus. Ele vai nos abençoar, mesmo se eu e você não merecermos. Mas Ele não abre mão da nossa parte. As primeiras palavras pronunciadas por Deus ao homem foram para abençoar. Ele dizia assim: frutificai e multiplicai. E eu quero dizer nessa manhã para você: frutifique no seu ministério. Frutifique na sua casa. Multiplique os dons que Deus te deu. Seja fruto e deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Que Deus guarde o seu coração. Que a couraça da justiça, da verdade, envolva a sua vida, em nome de Jesus. Que a honra e a glória sejam para o Senhor, por tudo que Ele tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia.